galerinha, sobrevivente, vamos falar um pouco sobre como a gente definiu o nosso público-alvo? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ok, tá tudo ok. Então vamos lá. Bom, eu fiz umas anotações aqui, né, pra me ajudar, mas simbora. Bom, como que você vai... algumas coisas que você precisa pensar pro seu negócio, que são fatores extremamente importantes, né, além de todos aí que a gente já falou e que eu sei que vocês estão observando, é você saber a identidade e a linguagem da sua empresa. Quando você estabelece os valores, a missão, o que você acredita, e você fala, puxa, eu não sei nada disso, Ebi, tá bom, não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar com qual é a imagem que você quer passar da sua empresa para o mercado, né? E aí quando eu tô falando do mercado, eu tô falando das pessoas mesmo. Pensando nisso, você vai definir ali que tipo de conteúdo você vai produzir, porque esse conteúdo que você vai produzir falando do seu negócio é o que vai falar muito sobre como você quer ser visto, entendeu? Também é importante que você entenda quais são os canais que são interessantes de você seguir, e aí eu não tô falando de canal só no YouTube, gente, tô falando de canais de comunicação. Quais são os eventos que é importante você participar, você tá lá. E quando eu falo participar, não só como visitante ou como consumidor, mas você também participar desse evento, de repente se for uma feira, algo do tipo, de você estar lá com o teu produto, com o seu serviço oferecendo pro pessoal. Você que tem que fazer essa linguagem, se precisa ou não. E você vai fazer isso a partir do seu público-alvo, ok? Você vai definir aí qual é o público-alvo que você... qual é o público-alvo que você prefere, mas não só de preferência, mas também você vai fazer alguns estudos, algumas análises. Não vá só, prefira esse público que você vai errar, tá? É óbvio que vai ser um pouco pautado pro que você prefere, porque você vai falar um pouco do produto que você prefere, entendeu? Então vai ser um pouco enviesado, mas não tanto. Porque esse público é misto e você vai estudar para ver como é que ele se forma. Você também tem que pensar quando que você deve oferecer promoções. Porque pensa comigo, se você oferece promoções o tempo inteiro sobre o seu produto, como que as pessoas vão valorizar? Vamos supor que você está cobrando R$100 pelo seu produto, mas aí você passa o ano inteiro oferecendo 50% de desconto e a pessoa paga 50%. O que ela vai raciocinar? Que na verdade seu produto não vale R$100, vale 50. E você tá com o produto em promoção o ano todo, mas na verdade você aumentou o valor para poder diminuir. Tá entendendo? Para o cliente ter a sensação de que tá pagando menos. Mas isso daí vai ser uma coisa reversa, entendeu? Não vai funcionar dessa maneira se você não entender qual é o preço do seu produto, e você vai acabar passando uma visão que você não quer pro seu público. Então toma cuidado com isso. Você precisa sempre pensar nas suas possíveis melhorias, alterações do produto, sempre voltado para o seu público. Consulta o seu público de vez em quando para entender o que ele precisa, o que ele quer, fica de olho. Então a gente vai falar aí de como que você vai definir algumas coisas do seu público-alvo, tá? Qual é o público que você quer? Você quer o consumidor final ou você quer empresas? Você pode ter os dois públicos, mas você tem que lembrar que dependendo do serviço que você presta, na verdade eu acho que qualquer serviço que você presta vai ser diferente, porque essas duas vertentes elas são diferentes. O cliente pessoa física, só para te dar um exemplo aqui, ele tá buscando um trabalho que é mais simples, que é mais barato, que demora menos tempo para fazer e tudo mais. O cliente pessoa jurídica, ele tá buscando um trabalho de qualidade. Ele quer talvez ser teu parceiro, ele quer fazer com você com durabilidade, ele tá criando uma cultura dentro da empresa. Então para ele é muito importante que assim seja um serviço espetacular. E o cliente de consumidor final, às vezes ele pode não precisa ser espetacular, desde que ele possa pagar mais barato, entende? Mas aí também vai depender de empresa para empresa, vai depender se você quer trabalhar com empresa privada, com empresa pública. A empresa pública já envolve licitações, né? Você tem que definir bem o seu público, tá? Depois você vai pensar no perfil geográfico. Onde estão essas pessoas que você quer que seja o seu público? Elas moram em Santos? Elas moram em São Paulo? Eu vou atender só São Paulo? Por exemplo, eu trabalho em São Paulo, né? Tenho uma empresa em São Paulo. Mas eu não atendo só São Paulo, eu atendo São Paulo e algumas cidades do interior. Se rolar, a gente até pro Rio de Janeiro vai, entendeu? Mas eu escolhi fazer isso, eu escolhi esse formato geográfico. Mas e as outras empresas? Como que elas vão funcionar? A sua empresa, como é que você quer que funcione? Qual é o perfil geográfico que você quer? Pessoas que vivem mais próximas de você?
pessoas que vivam um pouco mais distante, bairros que você julgue que sejam economicamente mais viáveis para a contratação do seu produto, pessoas que estão passando pelo local. Qual é o seu público-alvo? Você precisa pensar nisso de acordo com o seu negócio. Se você, por exemplo, tem uma cantina e está localizada num bairro fixo, numa rua fixa, é o público que passa pelo local, é o público que pode conhecer, que mora nas proximidades. Você vai ter um público que te descobriu, eventualmente veio da Zona Norte, seu negócio está na Zona Oeste, e ele passou lá um dia, mas esse não é teu público fiel, entende? Não é esse público especial para qual você vai trabalhar cotidianamente. Você tem que trabalhar preocupado com os outros públicos, os que passam ali todo dia, os que são locais, os que moram perto. Você vai olhar também as características psicológicas desse público. Como é que eles se comportam, o que eles consomem, quanto eles consomem, como eles consomem, onde que eles vivem, do que eles gostam, do que eles não gostam. Você precisa avaliar tudo isso para você também poder ter uma relação de proximidade ainda maior com o seu público e você poder entender melhor quais são as características desse público, tá bom? A geração também é muito importante. Com que público você vai dialogar? Quem é o público que vai contratar seu serviço? É a vovó, é a mamãe, é o filho, é o neto? Quem é o público que vai contratar seu serviço? Eu dei aqui um exemplo muito raso, né? Indo de vovó até neto. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Você tem que olhar para essa geração e identificar dentro dessa geração qual é a geração que consome o seu produto, para você poder ir direcionado, né? Naquele funil de vendas que você não sabe o que é, também não importa. Mas imagina um funil. E aí você sabe que a boca do funil em cima é mais aberta e depois aqui é a funila, né? Pensa que todas essas pessoas, todos esses públicos que eu falei estão caindo aqui, mas você quer só o público que passa aqui, ó, por debaixo, ó, do seu funil, entendeu? Que público é esse? Qual é o público que você vai deixar passar? Pensa numa peneira mesmo. Qual o público que vai passar pela peneira e qual que é o público que vai ficar na peneira? Porque o público que vai ficar na peneira é muito maior do que o que vai passar. E o que vai passar nem necessariamente ainda vai contratar seu produto, tá? E o ciclo de vida também. Vamos supor que eu decidi que meu público são mães. Mães no começo da maternidade. Qual é o ciclo de vida? Até quantos anos, por exemplo, essa mãe pode contratar o meu serviço? Por exemplo, para mim que sou de recreação, a criança agora acabou de nascer, eu fiz o chá de bebê, depois eu fiz o chá de o mêsversário do primeiro mês da criança. Até quando eu posso, né, entender o ciclo de vida desse meu cliente? Isso é uma coisa muito importante. Tomem bastante água, gente. Água é muito importante. E você precisa desenhar direito esse público, porque você tem que pensar que logo mais você vai fazer uma expansão. Você vai crescer esse público, você vai dar projeção para o teu negócio. E aí como que você vai dar projeção se você não sabe qual é o teu público-alvo? E às vezes, por exemplo, você é uma franquia, você vai abrir o teu negócio, tem num bairro, mas vai ter no outro, você vai ter que remodelar todo o seu público-alvo. Porque lá não tem as mesmas características do último lugar que você abriu, então tem que... Você tem que focar em tudo isso, você tem que planejar direitinho, você tem que fazer as coisas de modo que elas estejam super adequadas com aquilo que você está procurando e com aquilo que você quer para o seu negócio no final. Fuja dessas pequenas armadilhas. Não vá abrir seu negócio sem você saber, pelo menos, para quem você quer se direcionar. É muito mais fácil quando você sabe com quem você está dialogando, porque você fala uma linguagem mais próxima dessa pessoa, você vai tentar entender aí como que funciona o cotidiano dela, quais são as coisas que ela pensa, no que ela acredita, para você poder se aproximar cada vez mais e ter o seu produto cada vez mais relevante para essa pessoa. Senão, por mais que o seu produto até seja destinado para ela, ela não vai entender que é para ela esse produto, porque a comunicação não foi feita da forma correta, ok? Bom, para esse vídeo era isso, pra gente falar assim como definir o público-alvo, né? Quais são as coisas que a gente precisa se preocupar para você poder estabelecer isso e seguir direitinho com o teu projeto, tá bom? Grande beijo, por hoje é só. Comenta aqui no vídeo, se você tiver dúvida, manda um e-mail pra gente. Curte esse vídeo, envia para os seus amigos, envia para os empresários que você conhece, envia para as pessoas que eventualmente querem abrir seu próprio negócio e elas precisam entender hoje todos os processos que envolvem a abertura dessa empresa, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.